Um salve para você, eu sou de Mendonça da Efluir, que bom que você está aqui. Esse é um vídeo sobre como eu atraio e eu realizo os meus desejos. Se fez sentido para você, se você está interessado em saber como fazer isso, vem que a aula, na verdade, a videoaula, né, ela é bem dinâmica. Vamos começar então, vai rodar a vinheta, enquanto estiver rodando a vinheta, eu vou te sugerir que você curta, compartilha e, se fizer sentido, se inscreva no nosso canal. Até! O maior desafio quando você quer atrair os seus desejos é encontrar a sua energia. Então você precisa primeiro pensar, o que eu quero? Ok, quando eu já sei qual é o meu desejo, eu preciso agora compreender qual é a clareza sobre esse meu desejo, ou seja, como ele é especificadamente. Então, por exemplo, eu quero uma casa. Perfeito, você quer uma casa, mas existem outros contrapontos por trás dessa casa que você quer realizar. A sua casa, você quer ela por conta de silêncio? Então assim, eu vivo numa casa atualmente que os meus vizinhos fazem barulho, eu vivo numa casa que ela é cedida e aí eu queria ter a sensação de ter a minha própria casa, ser dono dela. Então você tem que delimitar por que esse sentimento de querer esse bem, né, digamos assim, esse desejo se realizar, esse pedido. A partir do momento que você sabe por que você quer esse pedido, eu quero ele porque eu sinto que eu tô numa fase da minha vida que eu preciso de uma casa só minha, eu quero ter as minhas coisas, eu quero chegar em casa e não precisar me preocupar com barulho, eu quero conviver bem comigo mesmo, quero ter um lugar sagrado para mim. Agora, se for uma questão sobre, eu quero silêncio, a minha família faz muito barulho, não é um desejo real em que você quer manifestar realmente isso, você só quer silêncio. Então, talvez o seu inconsciente vai trazer para o seu campo que você precisa ir para lugares mais tranquilos, ou que você tem que se distanciar da sua família, porque aí você vai ter silêncio. Então, você tem que perceber por que você quer tal desejo, tal pedido ao universo. E a partir daí que você já decidiu, claro, não, eu quero porque realmente eu quero me casar, quero ter minha família, pronto, você delimitou o desejo real, é porque você quer o seu próprio lugar, onde você vai governar, digamos assim. A partir daí, então, a gente vai para o terceiro ponto, né? O terceiro ponto de equilíbrio. Terceiro ponto de equilíbrio, que agora a gente vai compreender como isso vai acontecer. Então, toda vez que a gente emana energia para o universo, ele flui de volta aquilo que ele acredita que você está pedindo. Então, você tem que ser claro. Eu materializo a minha casa própria. Eu sinto a sensação de ter as minhas chaves da minha casa própria, da minha nova casa, da minha casa. Eu sinto as chaves da minha casa própria em que eu me sinto feliz com ela. Então você tem que trazer a sensação, ou seja, a emoção. Quando você traz a emoção real de vivenciar essa experiência, você já percebeu que quando você está no seu aniversário, você tem aquela emoção, a expectativa das pessoas te mandarem mensagem, de você cantar um parabéns, de toda a sensação das pessoas te observando e te vendo e você ficar alegre, feliz ali naquele momento? Eu espero que seja assim para a maioria, né? Mas é o que é mais esperado, a expectativa é que seja essa, as emoções. Então é a emoção de euforia, de alegria, de vitória, realmente de uma emoção genuína para a felicidade. Ali, o seu nível de vibração Hertz, que é a sua vibração naquele momento, ela tá a pico. Ela consegue chegar a quase 800, 900 Hertz. Isso é excelente, é um padrão vibracional incrível. E é provavelmente o momento que você se sente incrível também. Por que isso? Porque você está ativando o seu poder e a sua emoção. Então você tem que trazer aquela mesma emoção, só que para a sua mentalização. Para cá, para a mente. Para ela falar, ops, isso é uma verdade para mim, eu quero viver mais desses momentos. Então, por que a pessoa cria aquele desejo pelo aniversário dela? Por que ela cria, às vezes, a mania de querer sempre as mesmas coisas? Porque em algum momento, na primeira experiência ou na segunda, ela teve emoções tão fortes que aquilo se tornou uma coisa que ela está buscando realizar de novo. Só que a gente tem que migrar isso para outros lugares, essa mesma emoção. Você pensa no seu aniversário, mas você começa a mentalizar você entrando na sua casa, você com a chave dela, você vivendo nessa casa, você organizando a casa, toda a experiência de organizar tudo do zero. Mesmo que não seja uma coisa que você ama, mas você tem que criar uma projeção.
A gente chama isso de holograma, né? Quando você cria um eu para realizar essas coisas no mundo imaterial e intangível, porque a gente não pode pegar, para então ativar no campo mental, no campo racional, no campo material, aqui, nessa matéria. Então, assim a gente consegue alinhar o desejo, ter o pedido claro, né, o desejo claro, depois ativar o que exatamente é e por que que você quer isso, então a clareza. Às vezes, quando você não sabe por que que você quer uma coisa, a chance de não dar certo é muito maior, porque você não tem clareza e foco por que que você quer isso. E aí você perde no meio do caminho. É, então eu gosto muito de uma coisa que eu mesmo praticava. Eu falava assim: "Ah, o meu sonho", eu falava muito isso, por um período na infância e da vida adolescente, "meu sonho é aprender a tocar violão. Meu sonho é aprender a tocar violão". E aí eu fiz aula com pelo menos 4 professores e eu não me adaptava. Eu não criei nenhuma conexão. Era impressionante como eu não criei nenhuma conexão para aprender. Por quê? Porque era só uma emoção de uma coisa que eu tinha visto, né, que era alguns amigos tocando, e eu também queria saber tocar como eles, mas era deles, não era meu. Então, se o desejo não é tão forte, você não vai a fundo com isso. Eu tenho um violão e assim, eu acho que eu devo ter tocado ele no máximo umas 2 vezes, 3 vezes. Então, na verdade ele nem tá comigo mais, tá emprestado, tá com uma prima minha. Olha como é visível a reflexão de emprestar, por exemplo. Então, quando você empresta uma coisa que é sua, né, no meu caso eu emprestei para uma prima, porque eu não tenho esse vínculo tão forte com ele, então eu não preciso dele nesse momento, provavelmente eu nem vou precisar. E aí fica com ela, já tá com ela há muito tempo, acho que já tem uns 5 anos que tá com ela lá o meu violão, mas mesmo ele sendo meu, eu sinto que ele não me pertence. Eu vejo ela tocando e fico mais animada, mais feliz. Então, essa é a emoção que eu quero que você traga para o seu desejo, para o seu pedido, para ele intensificar a ponto de se realizar. O terceiro ponto é as metas. O que você precisa fazer para isso acontecer? Onde você precisa ir para isso realizar? Você já tem a clareza por que você quer isso, né? Agora você precisa ir além. Quais são as ações que eu preciso fazer para realizar? Gente, existem milagres, existe o tempo todo. Você acorda, você abre os olhos, você está vivendo um milagre. Você está andando em um planeta que você não está voando, né? Porque a gravidade não permite isso. Você está vivendo o milagre o tempo todo. Mas o ponto é, todas essas experiências são pequenas realizações que a gente nem sempre valoriza. Se você não consegue valorizar a pequena realização na sua vida, né? Ser grato pela água que você tem na pia. Eu brinco muito que a gente tem que ser grato por 3 coisas todos os dias, no mínimo. Pela água na pia, pelo sol que nos ilumina todo dia, porque o sol tá lá, ele nem tá te cobrando para você e você nem vai lá tomar sol. Terceiro, por conseguir ter um lugar para estar nesse momento. Independente se é a sua casa, independente se você está na casa de uma outra pessoa, mas nesse momento é o que você tem. Então você tem que aproveitar e agradecer e saber honrar o teto que você tem, né? Isso é muito importante. Porque isso vai fazer você ir além. Então, basicamente, quando você faz essa direção, você consegue enxergar melhor os seus pensamentos. E ao longo do dia a dia, você vai praticar um mantra, você vai criar um mantra. Se for uma coisa material, você vai escrever assim, ó, eu materializo e digo o que é que você quer materializar. Solta para o universo. Se você quer uma coisa que é, na verdade, emocional, eu sou muito ansiosa, eu queria aprender a não ser ansiosa tanto assim. Eu me torno dia após dia mais alegre e gentil. Eu me torno dia após dia mais leve, mais feliz. Isso é quando você quer uma emoção, uma saúde. Quando você quer materializar alguma coisa material, um bem, aí você diz, eu materializo e diz o pedido. Então você vai fazer isso ao longo do dia. Quantas vezes? Não tem quantas vezes, depende da pessoa. Às vezes eu já indiquei para um cliente fazer essa repetição 10 vezes ao dia. Para outro, eu sugeri ele fazer mais de 108 vezes, né, a repetição. Vai de cada um. Você que vai escolher quantas vezes você vai sentir, vai intuir, mas você tem que praticar, porque os seus pensamentos que vão direcionar e expandir. Nossa mente, ela é capaz de fazer as perguntas e também responder as perguntas. Então, outro dia eu estava perguntando assim, hoje, na verdade, vou dar um exemplo de hoje que eu tô gravando essa aula, videoaula. Eu fiz uma maquiagem, né, no meu rosto, para
aparecer aqui, obviamente. E aí eu falei assim, tá faltando alguma coisa. O que é que tá faltando? Percebe que eu fiz a pergunta pra mim mesmo. O que é que tá faltando? E minha mente virou e falou assim, falta o batom. E sabe a sensação, tá faltando alguma coisa, o que é? Eu perguntei, o que é que tá faltando pra mim mesma? E aí veio a resposta. Então, o tempo todo você tá encontrando as respostas, mas a maioria de nós tem preguiça de fazer perguntas para o nosso próprio eu. O seu desafio aqui, então, é parar de achar que as respostas estão do lado de fora. Parar de achar, às vezes, que a resposta está aqui nos meus vídeos, porque pode ser que não esteja. O desafio que eu quero que você entenda é que está dentro de você. Todas as respostas, todas elas. É só você se perguntar. Ah, Di, mas e se não for um ego? Provavelmente o ego vai tomar conta em vários momentos, sim. A gente está numa jornada de autotransformação, mas não tem nada de errado, é o seu ego e não o ego do outro te dizendo o que você tem que fazer. Eu prefiro que o meu ego esteja errado e aí eu saiba redirecionar minha rota do que estar seguindo um ego do outro insatisfeita ainda por cima porque eu não estou vivendo uma coisa que eu gostaria de estar vivendo. Então você que é o responsável, né? Você que é o copiloto, você que é o piloto da sua vida. Você que é o regente dessa orquestra. É você que tem que decidir por onde ela vai. É você que vai ter que fazer as decisões mais difíceis. E aí você precisa enxergar os seus pensamentos, olhar para os seus pensamentos, ver os seus pensamentos de verdade. Porque tem gente que fala assim, Dia, eu pratico meu mantra e nada me acontece. Aí eu falo assim, grava um dia inteiro do seu áudio, né? Coloca o celular para gravar aí o áudio e fica um dia inteiro fazendo suas coisas. A pessoa tá xingando, tá brigando, tá reclamando, tá fofocando. Esse meu cliente específico, ele ligou pra mãe dele pra falar mal do irmão dele. Eu falei, meu filho do céu, meu amado, minha mente visionária do céu, você tem que mudar essa mentalidade. Ah, Di, mas é porque o meu irmão, eu não. Isso é fofoca. Quando duas pessoas se unem, duas ou mais pessoas se unem para falar de uma outra pessoa, isso enquadra como fofoca. E aí você tem que mudar, então, essa postura mental de escassez, né? Ai, nada me acontece, o governo tá contra mim, é se tornar autorresponsável, autor da sua própria responsabilidade. Então, para mim existem então as 5 características que marcam qualquer desejo para se realizar e é por onde eu caminho porque eu vejo que dá sucesso, dá muito bom. Primeiro então essa postura mental, limpar as posturas mentais de escassez e físicas em que eu preciso de reclamar, preciso me julgar, preciso fofocar, preciso viver aqui num padrão de escassez que não vai me levar a nada, ao invés de construir algo junto com o outro. Ok? Então é o primeiro padrão que eu preciso trabalhar constantemente. Eu chamo isso de padrão mental de escassez. Quando eu estou cada vez mais agindo em escassez na minha vida, reclamando, julgando, criticando. Segundo, eu tento enxergar a abundância em tudo, em todas as experiências que eu vivo. Então, às vezes eu tô muito triste, eu tô num dia que não é o ideal, né? Eu também tenho esses dias. Também vivo isso, todos nós vivemos isso. Se alguém falar que isso aqui não vive, é mentira. O próprio Bragavan, que é criador da Disha Giver, né, um dos criadores, porque o filho dele que na verdade canalizou, ele falava assim, eu também tenho momentos em que eu tô de saco cheio, que eu tô cansado, eu vou ao banheiro, não tem papel higiênico, eu fico com raiva. Por que que alguém não colocou o bendito do papel higiênico lá? Pensando no outro. Estou trazendo aqui essas reflexões mais para você entender que quando você também é um ser humano que não precisa ficar o tempo todo no eu sou iluminado, não, tá tudo bem, mas você vai mudar as posturas aqui quando você vê essas posturas mentais de escassez visíveis. O padrão de abundância, enxergar a abundância, às vezes eu tô muito triste aí, o que eu faço? Eu tenho um jardim em casa, e aí eu vou pro jardim, e aí pousa pássaros, e eu fico observando os passarinhos. Ah, eu vejo né, caiu outro dia uma goiaba no chão, e eu fiquei observando a goiaba, aquele fruto, eu falei, que lindo, que bênção. Que forte isso. E aí você vai se conectando. Mesmo que não esteja tudo perfeito no seu trabalho, você muda a mentalidade pelas experiências, ok? Quando você muda pelas experiências, outras experiências ao redor, vê uma fotografia que você gosta, vê um vídeo de um lugar que você admira, tudo isso vai te ajudando, né? Então, durante a pandemia,
eu tinha uma meta de viajar, eu queria ter viajado e tal. E não pude viajar, não se podia viajar na pandemia, né, não se pode viajar numa pandemia. E aí, o que que eu fiz? Para não me chatear tanto, para não ficar tão frustrada pela experiência, né, compreendendo esse momento, eu abri um vídeo do YouTube que eu achei muito interessante, que era assim: viagem de carro, uma coisa assim. Depois, se alguém quiser, manda aqui que eu compartilho o link. Mas você vai vendo as paisagens de qualquer lugar de dentro de um carro, como se fosse um motorista dirigindo você do lado ou você dirigindo como motorista. E você vai vendo os lugares, todos os lugares que um carro pode passar. E a sensação que eu tinha, né, eu fechava os meus olhos, fazia uma meditação rápida de que eu tô em encontro com a minha alma, com o meu ser, e depois eu clicava lá e ficava caminhando, ficava indo junto, sentindo que eu estava no banco do passageiro observando. E eu fui em vários lugares. Fui na Austrália, fui no Chile, foi muito legal. Muito, é uma experiência assim que eu sempre faço quando eu não tenho tempo para fazer outras coisas. E aí eu me sinto muito bem, porque, por exemplo, tem um vídeo do Rio, que eu não sei se vocês conhecem o Rio muito bem, mas tem um vídeo do Rio de Janeiro que você passa assim, ó, por Carlos Drummond. E aí aquela visão para mim é uma ótima visão. Eu tenho uma boa experiência daquele momento. Também quando eu vejo o Pão de Açúcar, tenho uma ótima experiência, eu me sinto muito bem. E aí eu passava e ficava olhando assim, ó, pela vista. E é muito legal. Então, você que precisa colocar essa postura mental de abundância em você pelas suas experiências. Não é assim: "Ai, eu tô rabugenta hoje, mundo, me dê aí a solução". Não, você que vai se dar essa permissão, você que vai colocar isso. Então, eu já sei que eu tô nessa posição de tristeza, porque eu não posso viajar, eu coloco outras coisas para ser vividas, né, outras experiências. Eu gosto, tenho uma boa sensação quando eu tô dentro de um carro e tô vendo a paisagem passar, eu me sinto muito bem. O terceiro padrão que você tem que trabalhar é a mentalidade. Muitos de nós temos a mentalidade de escassez, de pobreza, de dificuldade, de superação, de que você não é o mais inteligente da família, você não é o melhor dos seus primos. Para com isso, rompe com isso. Cada um tem, com base no seu contexto, na sua própria experiência, uma jornada muito importante, né? Todos nós somos importantes dentro do mundo. Todos nós somos um só. Se nós somos um só, né, nós somos semelhantes todos uns aos outros, você não vai inferiorizar você como o ser. Não vai ficar se comparando. Cuidado com o seu comparatismo, seu julgamento, sua reclamação, sua fofoca, né, a crítica em si. Cuidado com essa mentalidade. Muda esse mindset. Muda, né? Tem livros que falam sobre mindset, você pode ver. Mas tem um livro da Louise Hay que eu gosto muito, que é Você Pode Curar a Sua Vida, que é da Louise Hay. Eu super indico que todas as pessoas que eu conheço e me perguntam, por onde eu começo? Começa por esse livro, ele vai mudar a sua vida, pode ter certeza. Vai te ajudar a mudar essa mentalidade. Aí a gente tem o quarto, né? A quarta característica é confiar e seguir. Se você não confia em você mesmo, ou se você não vai com medo, você está procrastinando, está se acomodando, está se limitando. Seguir confiante, dia após dia, seja melhor do que ontem. Se você fosse comparar, eu me comparo. Compara com você mesmo, porque aí você não vai, nunca essa disputa vai ser válida, né? Porque se você se compara com o outro, não é justo, porque o outro viveu coisas muito diferentes de você. Até um irmão, sabe? Eu falo muito sobre isso com meu pai. Nós somos, né? Eu tenho mais dois irmãos, homens, e aí eu falo muito que não tem como eu me comparar com eles, porque a vida que eles viveram é diferente da minha. A jornada que eles percorreram é diferente da minha. Então meu irmão mais velho começou a namorar muito cedo, né? Se não me engano, ele estava com 17, 18 anos. Eu só fui começar a namorar, pessoal, depois dos 23, 25, se eu não me engano. Então, é injusto eu ficar me comparando. Eu passei na faculdade, na UFMG, com 17 anos. Meu irmão 16, 17 anos. Meu irmão só foi estudar depois dos 21. Então, né, fazer faculdade. Então, são diferenças. Eu fui para a área de humanos, ele foi para a área de exatas. Então, o meu outro irmão foi para a área de biologia, né, biomédico que ele é. Então, são realidades diferentes, são mundos diferentes. Eu não posso ficar me comparando nem aos meus irmãos, porque é injusto. Não vai bater, não vai dar liga. Não, mas fulano já tem um carro, já tem não sei o que, e eu. Calma, são realidades. Confia no seu caminho e segue por ele. Pode ir.
Vai que vai dar muito bom, eu tenho certeza. Ainda mais se você tá acompanhando os nossos vídeos. E aproveitando, antes de eu falar o nosso quinto ponto, se fizer sentido para você, se você tá gostando desse vídeo, curte, compartilha e comenta, ok? É muito importante. Mas não deixa de se inscrever, ok? É muito importante se inscrever no canal. E aí, se você tiver interesse em conhecer os meus atendimentos, os meus cursos, tem um link aqui embaixo, você pode entrar em contato com a gente. E aí, o quinto ponto, que é o ponto do merecimento. Você precisa de verdade trabalhar o seu merecimento. O trabalhar o seu merecimento é se colocar na sua vida respeitando você, agradecendo, honrando, sendo grato. Tem gente que, assim, outro dia eu vi uma cliente me falar assim: Di, eu ganhei do meu pai um carro. Ah, e aí eu, caraca, que incrível, você ganhou do seu pai. Você não queria um carro? É, queria. Aí eu, mas não fui eu que conquistei, ele me deu. Aí eu falei assim, mas é uma conquista da mesma forma, você mereceu, é o que você quer, é o que você precisa. Ela tinha seguido os princípios anterior, mas ela ainda tá trabalhando o princípio do acreditar em si mesmo, né? Que é o merecimento, que é o quinto ponto. E aí eu falei assim, não, você atingiu os 5 pilares, então, que eu acabei de explicar aqui pra vocês. Aí ela, não, porque eu... Aí eu, por que o quê? Ela, sabe quando você dá uma trava assim, tem um salto quântico, aquela trava de, não, é mesmo. Muito incrível. E aí ela estava, só que ela estava sem o trabalhar o merecimento, que era o último ponto da jornada. E ela, ai, é mesmo, tô muito feliz. Aí ela foi mandou uma outra mensagem pro pai naquele momento que a emoção veio, agradecendo por ele ter sido parte, porque era um desejo. Então, percebe que às vezes ela recebeu o presente e falou, obrigada e tal, pronto, mas naquele momento ela trouxe a emoção de verdade do que ela tinha lutado para conquistar. É assim que acontece a mudança do seu desejo, é assim que ele se realiza, é assim que ele se manifesta na sua vida, independente se ele vai ser ganhado ou se você vai adquirir por conta própria. Não julga de onde ele vem, traz a clareza do que você quer e como você quer. Pronto, né? Se é um carro, igual no caso dela, a gente conversou sobre a cor do carro, o tipo do carro, e aí ela trazia cada vez mais a clareza do que ela queria, o quanto ela poderia gastar no mês para ter essa qualidade de vida com o carro. Tudo isso, e ficou marcante que ela precisava mesmo do carro. Então, é isso que é importante você olhar a partir de agora para realizar os seus desejos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado, e aí é hora de aplicar, ok? Tem que aplicar. Escreve aí os cinco pontos e aplica, porque dá certo. Eu uso eles todos os dias na minha vida e dá muito certo. Um ótimo dia para você, uma semana incrível, muita luz, muita paz. Namastê.